E aí galera, aqui é o Pedro, Aqui é o Rodrigo. e hoje nós vamos falar de um mangá no Papanime. Bom, o Papanime ele engloba todo esse tema, né? Mangá, filme de animação e Isso. tal. Então, esse primeiro mangá que a gente vai trazer pra vocês é um mangá de terror. Então a gente vai fazer mais esse papo com uma recomendação. Então, como a gente quer, o nosso intuito é recomendar pra vocês, obviamente a gente vai fazer uma área sem com spoiler. Então, bora lá. Dobut é um mangá que foi publicado na Square Enix entre 2007 e 2009, contendo aí seus 4 volumes. A autoria do mangá é de Yoshiki Tonogai e foi o primeiro mangá dele. A história é mais ou menos assim. Existe um jogo muito popular no Japão chamado Dobut. No jogo, os jogadores são todos coelhos. Um desses coelhos é escolhido para ser o lobo, aleatoriamente. E o lobo tem que assassinar os outros coelhos, mas ele está disfarçado de coelho. Então é um jogo de celular muito popular no Japão e tal. Só que no mangá, 5 jogadores, aliás 4, decidem se encontrar. E mais uma que é envolvida. E acaba acontecendo algumas coisinhas que aí vai desenvolvendo a história do mangá. Bom, gente, Dobut é um mangá de terror. Como todo mangá de terror, a gente tem que analisar primeiro, é essencial para introduzir no tema de terror a arte. A arte. Que, né, a arte é o que influencia muito no terror. A gente vê isso, por exemplo, no anime Chique. Aquela arte que, se não Bizarra, fosse né? aquela arte, não tinha aquele terror. Então, Sim. cada mangá, anime, tem a sua arte de terror, entendeu? Sim. Então, a arte é uma coisa que influencia muito no terror. E Dobut tem bastante isso. No Dobut ela é uma arte bem escura, né? Que Isso. você tem até, tipo, essas partes claras você não tem muito capricho, mas as partes escuras elas são realmente, assim, bem trabalhadas. E a arte ela consegue te introduzir realmente no tema. O suspense do mangá, obviamente, como é um mangá de terror. Bom, os caras estão presos no manicômio e tal, tem aquela coisa de jogo. Uhum. Então você tá ali digamos, um pega-pega, né? Um jogo de lobo e coelho, verdadeiramente. O suspense lá é que um deles é o lobo, que vai sair matando todo mundo. E tem aquele suspense de quem é o cara e tal. E esse suspense te prende por muitos capítulos. Porque assim, você não sabe primeiro se um deles é realmente o lobo. E quem é o lobo então, se um deles é? Porque eles dão muitas dicas, né? O mangá consegue fazer você desconfiar até do protagonista. Uhum. É um suspense que até gente que não é acostumada a ler mangá, quando você vê, você já leu bastante. Tipo eu, porque eu não leio muito mangá. Mas esse suspense realmente me prendeu. É aquele suspense que você fica, o que vai acontecer? Eu quero saber o que vai acontecer. Quando você vê, você já tá lá na frente. E é bacana isso, né? Porque o Uhum. mangá de terror tem que aprender no suspense. Não exatamente porque é uma história assim bacana, claro, o Dobut tem uma história bacana, mas o que te faz assim não parar de ler ele É o é suspense. realmente o suspense. É. Bom, a história é aquela questão de são todos estudantes e você tem um capítulo, né? O primeiro capítulo é introduzido ali eles, uns Já diálogos. mostrando todos, né? Isso, né? Um pouquinho de cada. Pra no final aparecer o globo e tal. É tensa nessas cenas. Isso. Porque É meio surpresa quando o lobo aparece, né? Uhum. Tipo, é legal como eles fazem você desconfiar de cada um dos personagens. Em qualquer parte do mangá, vai ter uma parte que você vai desconfiar de cada um deles. E Sim. tem aqueles que o mangá te faz. Logo no início ele apresenta o Hajime, né? Que é aquele que eles não conhecem. Isso, e o Hajime é o principal suspeito. Isso. Aí você tem aquela coisa. Pô, a gente desconfia do Hajime porque ele é o principal suspeito? Ou será uma tentativa do mangá de desviar Uhum. a atenção? Aí você fica em dúvida, porque o Hajime, ele também chama atenção no decorrer do mangá, assim como os outros também chamam. Então você fica muito na dúvida de quem é o lobo. Ou se um deles é o lobo. Uhum. Porque até em uma parte do anime eles mostram um cara que não tem Do nada a ver mangá. com o jogo. Ou, isso. Do mangá que mostra um cara que não tem nada a ver com o jogo, né? Aí você fica pensando, Sim. pô, é um deles ou um cara que tá escondido? Porque tem Não, câmeras ali. É uma cena bem tensa, né? Toda vez que o lobo aparece, você realmente tem uma cena tensa. Porque ele aparece de Isso. surpresa. Você tá, sei lá, tá normal, tranquilo, e você não. Por mais que você espere que o lobo apareça, você não espera que ele apareça naquele momento do nada. Exato. Sabe? Em situações totalmente que você não imagina. E isso é foda em Dobut. E tem partes em que você vai ficar, sabe, tenso, cara. Tem parte que você olha assim, cara, meu Deus, passou perto. Sim. Então é muito boa a pressão que um mangá faz em você.
pro final, né, que é revelado algumas coisas, você fala, nossa, cara, você sente o medo pelo personagem, né? Aham. E o mangá, ele é um mangá, geralmente o terror é dividido em duas coisas, aquele terror psicológico e o gráfico. O Dobut, ele mescla bem nos dois, né? Uhum. Ele não exagera no gráfico, mas também não é aquele fodão de psicológico. Isso. Então ele julga mais nos dois ali por situação. Bom, personagens tem o Yu, que é o protagonista. O protagonista o cara consegue ser bom, né? Não se destaca, mas também não se indifere. Naquele protagonista foda e tal, ele tem o diferencial dele lá, né, mas... Realmente um estudante comum, né? Isso, se você for isso. parar pra pensar. Então, chega um momento porque você só acompanha a narrativa dele. Você só segue o caminho dele. Mas o mangá consegue te fazer em certo momento você desconfiar dele. Porque é o máximo que eu posso dar de spoiler aqui pra vocês, tá? Que não vai interferir na trama nem nada. Porque todo mundo acorda lá e tal e eles recebem um código de barra e tal, né? E ele é o único que não tem um código de barra. Isso. Então ele começa a se desconfiar de si mesmo, né? É uma coisa interessante que tem no mangá. Porque talvez ele possa ser o lobo, ele nem saiba, né? Tipo, ele dupla personalidade. Nunca sabe o que pode vir. Isso. Você não sabe, isso que é interessante. O leitor não sabe. O leitor não sabe o que te espera. E você tem assim, cara, você leva até os últimos capítulos. Até os últimos capítulos você não tem certeza de que é um lobo. Tem a Haruka, que é amiga dele, que é outro estudante comum, né? Também tem os seus pontos de desconfiança, conforme a trama vai passando e tal. Tem a Rei, que é a cadeirante. Isso. A Rei, ela é introduzida naquele jogo de... Será que ela é um cômodo? Porque ela é cadeirante, né? Uhum. Tem um Eiji, né, que ele é outro estudante. Na verdade, todos eles são estudantes, né, tipo... Ele é mais, digamos assim, maluco, não posso dizer vagabundo? Não, né? Ele é o mais largado ali do grupo, sabe? Mas... todos ali todos são estudantes. Ali, sob pressão, você meio que descobre, sabe... certas coisas dele, né? O que realmente é, porque é uma coisa... Antes, quando o Dobut, ele faz aquela coisa de quebrar o status social. Isso. Porque é uma coisa, eu e o Rodrigo, sei lá, somos amigos aqui, mas num jogo de vida ou morte, e aí, como fica? Pois é. É o que encara esses caras quando eles vão pro... Então eles se desafiam ali, melhores amigos, brigam e tal, não interessa, Sim. cara, jogo vida ou morte ali. Você tem que escolher ou a sua humanidade ou a sua vida. Pois Isso que é foda em Dobut. Lembra até Jogos Mortais, né? Se eu for parar pra pensar. Aliás, eu acho que até a narrativa de Dobut lembra Jogos Mortais. Sim. Tem a Mitsuki, que também é outra... o estudante padrão, né? Normal e tal. Mas eu acho que de todos eles se destaca, mais até que o protagonista é o Hajime. É o Hajime, isso, porque ele tem um desenvolvimento bem colocado, melhor, né? que os outros, né? Porque o mangá, em momento nenhum, ele explora passado. Ele explora vagamente o passado do protagonista. Mas o desenvolvimento de personagem que você vê aí é os ideais dele. As desconfianças deles um no outro e as tentativas dele de descobrir que é um lobo, né? Todas aquelas teorias, por que o lobo? Olha, a porta fechou aqui, mas abriu ali e tal. Então, muito foda nisso. Rodrigo, se você recomenda Dobut, por quê? Cara, eu recomendo Dobut muito, porque é um mangá que vai te prender, é um mangá que vai fazer você... Até que você que não gosta de mangá, como eu já disse, você vai gostar de mangá, pelo menos desse. É um mangá com mistério, com suspense, com uma boa história. Não é uma história épica, mas é aquele jogo que vai até o final e ele é bom. Isso, eu gostei do mangá, eu recomendo muito pra qualquer tipo de gente, até quem não gosta de terror, vai gostar do suspense, sabe? Então, é um mangá que eu recomendo. Eu recomendo Dobut, exatamente porque a gente tá fazendo papo aqui pra recomendar. O suspense, ele consegue ser muito cativante até pra uma mídia que é o mangá. Porque o mangá você não vai ter tanto medo, ou você não vai conseguir ser introduzido no tema como um anime. Por exemplo, o anime você tem trilha sonora, né? Você é aquela coisa de estar assistindo, sendo animado. Só que aí, muitas vezes, vocês sabem disso, que animes de terror, às vezes pecam nisso porque falta uma direção de cena, e às vezes cenas que eram pra ser de suspense e terror ficam estagnadas, né? Eu não queria citar nomes, mas a nota é assim. E Dobut, por ser um mangá, eu acho que vai de cada um as cenas impactantes. Como a gente falou, toda vez que o lobo aparece, e até as cenas de reviravolta e tal, é umas cenas muito impactantes que vai de cada um.
Então você não tem nenhum tipo de animação limitando aquilo. Você só tem uma página com aquilo, você vê e já tem um impacto. Então eu recomendo mais Dobut por ser um mangá de terror, que ele leva bem a narrativa de terror pra uma mídia que é um mangá. Ok? Então é isso, gente. A partir daqui, spoilers. Eu vou deixar o tempo pra vocês pularem, ok? Não se esqueçam de dar joinha no vídeo, beleza? Então pulem aí quem não viu ainda, leu o mangá, e quem leu ou quer ouvir spoiler, continua aí. Bom, vamos a partir daqui, spoiler, gente. Você tem aquela questão que eu falei de quebrar status social. Que toda mania tem que ser abandonar sua humanidade, né? E por mais que eles resistem, né? Eles tentam formar um grupo e tal. Eles fazem umas ideias ideológicas bastante legais, graças ao Hajime. Que ele é um cara que pensa bastante, usa racionalidade e tal. E aí você tem uma questão de confiança, né? Confiança é um grande contrato tem social. aquela parte que ele fala, ele grita, né? Eu prefiro confiar nos meus amigos. Tipo, não importa, eu tô aqui, mas eu vou confiar nos meus amigos. Mesmo que um deles possa ser o lobo. Isso, o protagonista, né? O Yu. Então porque primeiro, os caras não tinham se conhecido nenhuma vez. Eles eram só parceiros de jogo. Então tudo que eles se conhecem ali mais ou menos é na estratégia do jogo. Então, pô, você tá ali você tem que confiar em pessoas que você praticamente não conhece. Isso. Então é uma coisa bacana em Dobut isso. Como eu disse, confiança é um contrato social muito importante. E o mangá ele ainda pega mais uma outra coisa que é muito importante no contrato social, que é a mentira, né? Porque, vamos falar, spoiler, tá? A gente falou que ia ter. O lobo, ele é uma... a gente não vou tentar falar que é um lobo exatamente, mas o lobo, ele é uma pessoa psicopata, né, obviamente, e tal. E ele tem aquela coisa de punir todo mundo que mente, porque ele foi uma pessoa que se traumatizou com a mentira, né? Daí tem aquele negócio que se ele mentir, ele descobrir ou coisa do tipo, ele vai lá e mata primeiro, né? Sim, e ele jogou todos ali porque todos eles tinham algum tipo de passado. Uma mentira né? no passado. Isso já era até esperado e tal. Alguma grande ou pequena mentira. E você chega a se surpreender até com o personagem que você gostou. E afins, por exemplo, com o Hajime, né? E a Mitsuki, por exemplo, que era uma intermediadora de prostituição, se eu não me engano, pra meninas do colégio e tal. Então é um negócio bacana que isso tem Dobut, esse negócio da mentira. Cita algumas cenas de suspense, assim, pra galera. Aquela parte que ele coloca o braço no quarto pra ver o que tem, né? Que a porta não abre. Isso. E no final ele vê que a porta abriu direito. E ele pensa, cara, tinha alguma coisa embaixo. E passa aquela cena dele colocando o braço e o cara logo atrás, velho. Eu senti aquilo. Isso. Você sente o medo porque aquela cara de coelho, aquele capacete de coelho dá medo. Né? Olha, a cena também que a primeira aparição do lobo no banheiro também é foda. E também a cena que ele tá olhando pra câmera, sabe? Que tá na câmera e fica olhando eles. Também é muito foda. É uma cena assim chocante, mas pra mim a mais chocante de todas foi com certeza a da morte do Wade. Que ele tá no quarto, o Yu tá olhando pras câmeras e do nada ele aparece, sabe? Isso. Tipo, matar o Wade. E aquela porta tava trancada. Então é uma quebra de narrativa muito bacana. Bom, o final, a gente tem que falar assim, o final não é tipo, épico, mas conclui totalmente a trama, né? Deixa de desejar, tipo, aquela coisa deles terem ficado presos e depois conseguirem sair, ou pelo menos não todos eles, mas é bom o final, né? Porque o final é em aberto também, como você sabe, esse mangá tem continuação, pra quem não sabe, que tá em andamento. É o tipo de mangá que você começa sem conseguir imaginar um final, né? Porque, tipo, como ele vai terminar esse jogo? Todo mundo vai morrer? Não. Vão matar o lobo? Não sei. Então, é um final que o cara tem que dar um jeito ali de fechar, né? Então, sei lá, eu acho que foi uma conclusão legal, não é uma conclusão épica, mas é uma conclusão legal. E... é uma conclusão exatamente pra finalizar a trama, Isso. né? Ele consegue nisso. Ele consegue fechar a trama. E é, por algum lado, não totalmente realista. Vou falar pra você. Bom, então é isso, gente. Essa foi nossa análise sobre Dobut, que é um mangá de terror. É a primeira análise de mangá no canal. Espero que vocês tenham gostado. Dê joinha no vídeo pra nos ajudar. Se inscreve aí no canal. Comente o que você achou da análise, ou se você leu o mangá ou pretende. Comenta aí, beleza? Vocês podem procurar mais análises aí no canal, beleza? Até a próxima. Falou. Falou.